Olá, pessoal, eu sou o professor Washington, eu sou de língua portuguesa e literatura. Eu estou aqui para arrebentar para você aqui uma aula muito importante para você que vai fazer simplesmente o Enem. Atenção, te liga na aula de variações linguísticas. Vamos lá. E aqui nós temos o que seria variações linguísticas. É uma também área da língua portuguesa que precisa ser estudada. Às vezes você pensa que gramática é a única coisa que tem que aprender na linguagem. Não. Nós temos também a importância de se entender as variações linguísticas. Muito bem. E aí, o que é realmente essa expressão, né? O que significa a expressão variações linguísticas? Na verdade, todo idioma tem suas variedades, todo idioma tem seus dialetos. Aqui, a variação linguística também faz parte desse dialeto. E o que seria variações linguísticas? São as variedades da língua. Você sabe, certa vez um gramático chamado Ivanildo Bichara disse que nós somos poliglotas dentro da nossa própria língua. Isso quer dizer que a língua portuguesa ela é muito rica, ela tem suas diversidades. Não espere que a mesma palavra que aqui no Amazonas seja a mesma lá em Santa Catarina, porque a nossa língua é rica, a nossa língua não é uma água parada, a nossa língua não é homogênea, a nossa língua é heterogênea, e você precisa entender dentro do contexto da linguagem. E a primeira variação é a variação diastrática. Que variação é essa? É uma variação que tem a ver com a questão social, com estratificação. Diastrática, estratificação. E aí, essa variação social, ela tem a ver com 4 situações. Primeira coisa, classes. Vocês acham que existe variação de classe? Sim. Não espere que uma criança que nasce num lugar muito ali insalubre, um lugar onde a pobreza reina, fale o português correto. Não espere isso. Já uma outra criança que nasceu no lar abastado. Isso quer dizer que existe diferença de linguagem entre classes. E isso está dentro da variação social, ou o nome mais científico, diastrática. Outro elemento da variação social, gente, é o gênero. Independente da questão sexual, existem falas femininas e falas masculinas. Ah, eu sou lésbico, eu não sei o quê, eu sou homoafetivo. Preste atenção aqui. O que está em jogo aqui são as falas. Falas femininas e falas masculinas. O gramático e linguista Ciro Ponseti disse certa vez que existe uma diferença de falas femininas e falas masculinas. E isso está dentro aqui da variação diastrática social. Idade, atenção. Idade. A idade, na verdade, também está dentro da variação diastrática. Não espere, por exemplo, que a minha avó ela fale a mesma linguagem que meu filho fala. Né? Meu filho, que tem ali 20 anos, ele não fala a mesma linguagem que minha avó fala. Imagina eu falando para minha avó, vovó, hoje vou maratonar. A vovó vai pensar que é o quê, gente? Que eu vou correr. Não, maratonar seria assistir a minha série ou concluir a minha série. Percebe, então, a diferença? Que a linguagem da vovó ela é bem diferente da linguagem do meu filho, que tem 20 anos. Isso mostra que existe uma variação social de idade. Outro fator interessante é o jargão. O que é o jargão? É aquela linguagem técnica. Existe, por exemplo, a linguagem da área do direito, existe a linguagem da área da medicina, a linguagem da área da engenharia. Isso mostra que cada profissão ali tem as suas palavras, as suas expressões. Isso nós chamamos de jargão. Também pode ser de grupos, a linguagem do surfista, a linguagem do cigano, a linguagem do evangélico. Ô, glórias! Muito bem, você percebe aí que existe essa diferença dentro das linguagens do grupo aqui, chamado jargão ou linguagem técnica. Pois bem, beleza, hein? Agora, a variação diatópica tem a ver com o quê? Com a parte geográfica. Atenção, din-din, din-din. Em Manaus, din-din, Manaus, din-din. Lá no Pará, geladinho. Lá no Rio de Janeiro, sacolé. Ei, sacolé. Você quer uma tangerina ou uma bergamota? Né? Beleza? Se você percebe que são aí uma questão semântica. E expressões, oxente, na Paraíba, né? Aqui em Manaus você vê o qual muito manauara, hein? Qual muito, que só. Ai, tá frio que só aqui, hein? Tá frio que só. A mesma coisa que muito, né? Ou então o manauara, vou falar um segredo para vocês. O manauara, o amazonense, ele repete 3 vezes a mesma coisa. Ai, tinha gente, gente, gente. Ai, eu comi pra caramba, pra caramba. Então, tinha pão, 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 pão lá. Percebe aí? Isso é coisa lá daqui do Amazonas, repetir 3 vezes a mesma palavra. O namorado da minha colega é feio? Feio, viu? Isso é coisa de manauara, repetição 3 vezes da mesma palavra. Não, eu conheço manauara de longe quando está falando assim. Outra coisa interessante, essas expressões e a semântica está ligada à variação
geográfica. Vai comprar um pão massa grossa aqui em Manaus, lá em Santa Catarina, cacetinho. O professor Mário, geralmente, ele gosta muito de comprar pão em Santa Catarina, que é o cacetinho. Beleza. Pois bem, e aí nós temos aqui a variação agora diafásica. Ei, a diafásica tem a ver com a questão do contexto. Imagine que você vai para uma entrevista, tem que ir todo arrumado, tem que ali usar uma linguagem mais polida, uma linguagem dentro do padrão. Vai para o churrasco na casa do professor Arruda. Beleza, o Arruda pagou churrasco para todo mundo e lá vai ser uma linguagem mais não padrão, né? Uma linguagem coloquial, todo mundo brincando, tem uma sinuquinha para descontrair, tem uma picanha assando ali. Então, isso mostra que a linguagem tem o seu contexto, né? Tem ali um momento que você usa a questão padrão e um momento que você usa não padrão. E esse momento da linguagem, essa classificação de variedade, é chamada de variação diafásica, que tem essa variação de padrão e, no caso, também não padrão. Beleza? Outra coisa interessante é a variação diacrônica. Diacrônica. Tem a ver com o que, Osto? A mudança histórica. Antes, né? Antes ali, o professor Valmir, no tempo dele, 1940, por aí, bem antigo meio, era voz de missê, né? Voz de missê, não. Vossa Mecê, voz de missê, você, ser. E Czinho aqui, tá vendo? Você viu, ó? A linguagem como é aqui, ó. Percebeu a questão histórica? Vossa Mecê, vós missê, você, ser e o Czinho aqui. Já. Quer dizer que a linguagem ela vai mudando de acordo com o contexto. Preste atenção, uma coisa interessante. Eu estava lá na 7 de setembro, né? No centro da cidade, eu vi farmácia com PH. Quer dizer, em 1910, ainda escrevia farmácia com PH. Isso mostra também que as palavras foram mudando de acordo com as questões históricas. E essa mudança histórica da língua nós chamamos de variação diacrônica. Beleza. E aí nós temos uma nova situação agora que criaram. Você sabe que a linguagem, né, gente? Ela é uma questão dinâmica, ela é volátil, ela está o tempo todo em movimento, não pode ficar parada. Aí nós criamos agora aqui a variação diamésica. O que é isso? A diamésica é uma variação, ou você fala, ou você escreve. Existem pessoas que se expressam muito mais falando e outras preferem escrever. Essa preferência de variar entre fala e escrita, nós chamamos de variação diamésica. Sabe qual é o maior exemplo que nós temos aqui de variação diamésica? O maior exemplo? O melhor é o WhatsApp. WhatsApp, por quê? Washington, não estou afim de escrever não, mano. Vou mandar um áudio para ti. Então, mandou um áudio seria a questão da fala. Não quero mandar áudio, eu quero escrever. Então, nesse caso, seria a escrita. Eu botei um exemplo aqui do aplicativo WhatsApp, que quer dizer a tradução em português. E aí? Que é justamente uma forma de começar uma conversa WhatsApp, que vai ali mostrar essa variação diamésica. Uma hora você quer escrever, ou outra hora ali você decide, quem sabe, mandar um áudio, que seria a sua fala. Muito bem, então, revisando, variação diastática social, variação diatópica geográfica, variação diafásica contextual, variação diacrônica histórica e variação diamésica, a variação entre fala ou escrita, ou seja, falar ou escrever. E agora vem comigo aqui para as questões. Vamos aqui trabalhar com uma questão do Enem. Nós temos aqui, então, vamos lá. Atenção, a questão começa assim. Lisboa Aventuras. Lá em Lisboa, tomei um expresso. Tomou um expresso e chegou de quê? Chegou de foguete, né? Subi no bonde, desci de um elétrico. Pedi um cafezinho, aí serviram o que para a pessoa? Uma bica. Comprei meias e só vendi o quê? Peugas. Fui dar descarga, disparei o autoclisma. Gritei, cara! Responderam, opa, positivamente. Aí ele termina aqui, o João Paz Leme termina. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Fez aí uma paródia, né, do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Mas aqui é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Vamos, então, ao enunciado da questão. No texto, a diversidade linguística é apresentada pela ótica de um observador que entra em contato com uma comunidade linguística diferente da sua. Como a gente sabe que é diferente? Porque ele pediu um café e deram para ele uma bica, né? Ele foi comprar meias e encontrou peugas, meias e peugas.
Nesse momento, o candidato, então, para entender isso aqui, ele teria que saber que meia e peugas seria a mesma coisa, entender também que café e bica são a mesma coisa, mas depende do local. Então, é uma variação aí dentro de uma versão diatópica, certo? Questão geográfica entre Brasil e Portugal. E, nesse caso, a letra A fala, falante do português brasileiro, relatando o seu contato na Europa com o português lusitano. Será que essa aqui? Vamos lá. A B diz que imigrante em Lisboa com domínio de registro formal e informal. Não, não aparece esse imigrante. Nós temos apenas um registro aqui. Turista europeu com domínio das duas. Percebe que não aparece isso porque ele fica na dúvida. Pedi isso e me deram aquilo. Né? Português com domínio da variedade coloquial, da língua falada, o texto não diz se tem linguagem coloquial. E a E, poeta brasileiro defensor do uso padrão da língua, o texto não comenta sobre isso. E é por isso que a resposta é a letra A. Por quê? Falante do português brasileiro, que pediu café e deram bica, que foi comprar meias e encontrou peugas. Nesse caso, que está em jogo aqui no Enem, é justamente a variação diatópica que tem relações com as questões geográficas. Beleza, gente? Agora vamos para a próxima questão. Aqui é o seguinte, é um contexto de sala de aula, a professora pergunta para a Mariazinha, ô Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. Olha que a Mariazinha fala, gente, bicicleta, respondeu a menina. Aí a professora disse, ô Mariazinha, não se diz bicicleta, e sim bicicleta. Além disso, bicicleta não é verbo. Aí ela vai agora com Pedro. Pedro, me diga, você é um verbo. Aí o Pedro enche a boca e fala, prástico. Prástico, disse o garoto. Aí a professora é plástico e não prástico, e também não é verbo. Laura, é sua vez. Me dê um exemplo correto de verbo, pediu a professora. Aí a Laura vai arrebentar agora, gente. A Laura fala, hospedar. Olha só, hospedar. Respondeu a Laura, confiante. Aí a professora, muito bem, muito bem. Agora forme uma frase com este verbo, hospedar. Aí a Laura, gente, formou aqui, ó, hospedar da bicicleta é de prático. Olha só, gente, a Laura, na sua inocência, acabou formando aí uma frase com o verbo que ela achava que era hospedar, mas você sabe que não seria essa aqui o sentido que ela está montando. Muito bem, mas analisando a questão aqui, vamos às questões aqui, ou a questão, né? Diz o seguinte, em se tratando do conteúdo e da construção do humor do texto, analise as proposições. A primeira é o seguinte, a professora reprime em sala de aula o uso de uma variedade linguística de menor prestígio. Realmente ela faz isso, ela fica corrigindo a criança diante de todo mundo, e isso dentro de uma questão de linguagem, o docente jamais pode fazer isso porque ele está fazendo o que ele está reprimindo uma das variações da língua portuguesa. Porque o nosso problema, gente, é que a gente acha que a única variação linguística importante é a gramática, e não é. Precisamos valorizar outras variedades, mesmo sendo de pouco prestígio. Inclusive, no Enem cai muito isso, que é quando você fica reprimindo uma outra variação, você é taxado de preconceituoso, e tem uma temática do Enem chamada preconceito linguístico. Isso é importante você entender. Então, a primeira está o quê? A segunda diz que as formas bicicleta, prático e pedar, assim como a ausência de marcas de concordância, indicam que os alunos dominam variedades linguísticas válidas em certos contextos de uso, ainda que distante da norma padrão. Ou seja, o fato da menina falar bicicleta, ou o menino falar bicicleta, ou hospedar e prático, não quer dizer que isso não seja uma variação. É uma variação, mesmo sendo distante da norma padrão. Então, essa questão está correta também. Por quê? Porque, nesse momento, entende-se que é uma variação, mesmo não tendo prestígio, mas não deixa de ser uma variação da língua, tá? A 3 diz que o humor do texto reside na falta de originalidade da frase formada por Laura, uma vez que ela utilizou as respostas fornecidas anteriormente pelos seus colegas. Não, ela usou a originalidade dela, mesmo usando o hospedar de uma forma diferente. Então, ela realmente usou aquilo que ela sabia dentro do seu contexto. Querendo ou não, é uma variação que ela usa, infelizmente a 3 aí está errada. E a 4 diz que a professora não se deu conta da semelhança fônica entre o verbo hospedar e a expressão hospedar. Esta última, distante do padrão linguístico socialmente
instituído. Gente, que interessante aqui. Essa questão, que é similarmente já caiu no Enem, né, uma dessa aqui, está mostrando várias coisas. A primeira situação é valorizar as variedades linguísticas, mesmo aquelas não prestigiadas. E a partir do momento que você não valoriza, você está cometendo preconceito linguístico. E é interessante saber disso, porque o Enem todo ano cobra essa ideologia do preconceito linguístico, ao mesmo tempo fazendo com que, como cidadão, respeite as variedades, mesmo aquelas não prestigiadas. Beleza. E a resposta, então, que nós temos aqui é a letra C, que é 1, 2 e 4 estão corretas. Beleza, agora vamos para outra questão. A questão é o seguinte: mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira, olha aqui o nome da mandioca, viu? As designações da maniote e utilicima podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Olha o nome da mandioca, pão de pobre. Eu particularmente não sabia, mas a mandioca ela é conhecida como pão de pobre, tá? Pão de pobre. E por vários motivos óbvios, porque rica em fécula, a mandioca é uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta e, em particular, em algumas regiões da África e na minha casa também, quando eu quero comer um tambaquizinho no final de semana, não pode faltar a farinha. Beleza? É aí, gente. Pois bem, mas de acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes. Atenção, você sabe, já falamos disso aqui agora há pouco, quando um determinado objeto ou ser tem vários nomes, né? Determinadas questões geográficas. Isso aqui é a famosa variação diatópica, certo? E aqui, nessa variação diatópica, estamos colocando o quê? A regionalidade. É claro, a letra esse fenômeno, então, revela que existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. É claro, gente. Já de início aqui a gente já sabe que essa é a resposta, né? Por quê? Porque está falando da mandioca, da macaxeira, do aipim, certo? E agora pão de pobre. E você está percebendo que a nossa língua é riquíssima, porque existem as variedades regionais. Isso que faz da nossa língua a sua riqueza. Mandioca é o nome específico para uma espécie existente na região amazônica. O texto não fala exatamente isso, fala aqui todo mundo. Muito bem, a letra B diz que mandioca é o nome específico para a espécie existente na região amazônica. O texto não comenta isso, né? O texto está bem abrangente em colocar que mandioca pode ser usado em outras regiões. Pão de pobre é a designação específica para a planta região amazônica. Não, ela fala de modo geral que você precisa conhecer. E a D, os nomes designam espécies diferentes da planta, conforme a região. O texto não fala sobre também da planta. E a planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta também. Não existe isso no texto, né? As particularidades. Gente, vocês perceberam como a nossa língua é riquíssima? A gente vai percebendo aí, atente bem então, que as variações elas são muito importantes para que você conheça. Principalmente na questão de interpretação textual, porque além de você trabalhar a interpretação, você também vai trabalhar a riqueza da língua. A riqueza não está apenas relacionada à norma padrão gramatical, mas está relacionado à língua em seus contextos, o quê? Seus contextos sociais, geográficos, a questão contextual ou fase histórica e, por que não dizer, na oscilação entre fala e escrita. Eu espero que tenha auxiliado você e, desde mais uma vez, agradeço você pela atenção. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho. Siga-nos na Evolução e nas redes sociais. Obrigado e até a próxima, gente!